Boa tarde, meus amores. Boa semana, boa segunda-feira, bom início de semana. Que saudade de vocês. Como foi o final de semana de vocês? Bem, o meu também foi bem. Em casa, trabalhando, né? Preparando nossa aula para hoje, certo? Muita saudade de vocês ainda. Nosso encontro nas terças está sendo maravilhoso. Sentindo saudade ainda de alguns, né? Mas amanhã, às 2 horas da tarde, estaremos lá de novo para tirar todas as nossas dúvidas, tá certo? Ok? Livro português e matemática para amanhã. Hoje nós vamos falar sobre unidade de medida convencional e não convencional. O que é isso? O que são medidas? Quando vocês pensam em medidas, vocês pensam o quê? Lembra de quê? Medir o tamanho da porta? Medir o tamanho da sua cama? Medir a sua altura? A palma da sua mão? Quanto custa uma polegada? Quantos centímetros tem uma polegada? Eu vou medir o fio da internet, né? Eu vou medir o tamanho dos meus irmãos. Então, quando a gente está falando de unidade de medida, a gente está falando em metros, a gente está falando em medidas, em centímetros. E hoje nós usamos medidas convencionais. Nós utilizamos instrumentos que servem para medir, mas antigamente não existia os instrumentos de medição. Então, a gente usava a parte do corpo para medir, certo? Eu vou dizer aqui, ó. Você sabe qual é a largura do seu livro didático? E a sua estatura, sua altura? Hoje em dia, podemos responder a essas perguntas graças a instrumento desenvolvido pelo ser humano ao longo do tempo para padronizar medidas. Mas antes de existir esses instrumentos, como medida de distância, objetos e outros, vocês sabiam como é que eles usavam isso? Não, eu vou dizer. Eles usavam a braça. Eu vou pegar nosso amiguinho aqui para nos mostrar. Eles usavam a braça, o braço aberto. Eles usavam a jarda. Usavam o pé e a pegada para medir. Isso, eles usavam o corpo, a parte do corpo, para medir. Saber o tamanho da construção, da parede, a sua altura. Então, ele tinha a braça, que é os braços estendidos, a jarda, certo? A jarda. Media pelo pé e pelo passo. A gente, quando vai contar, a gente faz 1, 2, 3. Então, eles usavam o corpo como instrumento de medida. Então, tem aqui, ó, lembrando, braça, que é os braços estendidos. Jarda é o braço, jarda só é o braço. O pé e o passo. Lembrando, braça, jarda, pé e passo. E, ó, eles faziam tudo isso medindo, usando a parte do corpo para medir, certo? Então, hoje a gente mede com palmo, pequenas, o livro, eu meço por palmo, posso. Eu quero medir o tamanho do campo para a gente jogar, eu faço o passo, né? Então, tudo isso é medido. Então, a gente tem medidas maiores, que é o metro, e menores, que é o centímetro. Então, na tarefa de casa de hoje, né, a tarefinha que vocês vão fazer aí, vocês vão observar algumas formas não convencionais. Por que não convencionais? Porque eles usavam o corpo, então não tinha uma medida exata. De medir comprimentos e escreva em cada situação a seguir o que você acha mais adequado para medir. Então, vai ser palma, tá certo? A palma, o pé e o passo. Então, a largura da sala de aula.
da sua sala de aula. Já não estamos na escola, então você vai tirar essa medida como a sala da sua casa. Para medir o tamanho da sala da sua casa, você usa o quê? A mão, o palmo, o pé ou o passo? O comprimento da quadra de esporte. Imagina essa quadra de esporte que tem perto da sua casa. Como é que você acha melhor para você usar para medir? A largura da porta da sala, da sua casa aí, para tirar a medida. A largura, não é com a altura, é a largura. A largura da sua carteira. A carteira é a banca. Já que nós não estamos na escola, você vai tirar a cadeira que você senta para fazer a tarefa. E a altura da louça. A louça é o quadro. Então, você não vai ter o tamanho do quadro. Mas vocês estão vendo esse quadro aqui atrás de tia Mônica? Você acha que para medir ele, como você vai medir? Você vai usar a mão, o pé ou o passo? Roberta mediu o lápis abaixo usando a borracha. Então, ó, a reguinha aqui, a reta numérica vai de 0 a 16. A borracha, ela vai de 0 a 3 centímetros. Lembrando que o lápis, ele tem 15 centímetros. Quantas borrachas ele vai usar para fazer 15? Quanto é que ele vai multiplicar por 3 para dar 15? Observe os objetos abaixo e escreva a qual unidade de medida não convencional você usaria. Você usaria a palma, o pé ou o passo para medir o tamanho de um caderno, da mesa, da lata de lixo e do lápis. Agora junte-se com o colega. Se você novamente não está na escola, junte-se com o papai, com a mamãe, com seu irmão, com o vovô, com a vovó, alguém aí que esteja na sua casa. E meça o comprimento da sua sala de aula. Não é sala de aula, a sua sala. Usando como unidade de medida o passo. Então, você vai, ó, 1, 2, 3. Quantos passos? Quantos passos mede a sua sala da sua casa? Então, juntos com o seu irmão e com quem você e mais 2 pessoas. Houve diferença entre a quantidade de passos obtida nas 3 medições? Por que será que houve essa diferença? Já na tarefa, na página 151, ele tem um probleminha. Ele diz assim: José e Luiz mediram a largura da sala de aula com o passo. A sala de José mede 5 passos e a de Luiz 7 passos. Passo de José mede 60 centímetros. Passo de José mede 60 centímetros. E a de Luiz mede 50 centímetros. Quanto mede a largura da sala de aula de José e de Luiz? Então, você está vendo que mede 5 metros a de José. E ele deu o quê? Mede 5 passos. Vezes 60. Então, você vai fazer 5 vezes 60 de José. E a de Luiz você vai fazer 5 vezes 50, porque a de Luiz mede 50 centímetros. Então, a de José você vai multiplicar 5 vezes 60 e a medida vai ser em centímetros. E a de Luiz você vai multiplicar 7 vezes 50 e o resultado você vai botar em centímetros, o cm. Observe o percurso que a Alice costuma realizar caminhando. Então, ela sai da casa dela para ir ao shopping, para ir à sorveteria, certo? Então, você vai ver, observando os percursos, qual deles é o mais longo, qual é o que ela demora mais a chegar. E o mais curto? Encontra outro caminho da casa de Alice até o shopping. Qual é outro caminho que ela pode pegar para ser mais curto ou mais longo? O caminho que você encontrou é mais curto ou é mais longo? Mãos à obra, saudade e até amanhã. Beijo, meus amores.